Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Para mim é uma alegria enorme revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje é a lição 10 desse terceiro trimestre do ano de 2018. Eu gostaria de convidá-los para juntos fazermos uma oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por termos a Tua Palavra em nossas mãos e principalmente termos a oportunidade de tê-la em nossos corações e em nossa vida. Queremos Te suplicar que perdoe nossos pecados e faltas e fortaleça a nossa fé, para que a Tua Palavra venha nos fortalecer em nossa jornada e no cumprimento de nossa missão. É o que Te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A terceira viagem missionária. Atos, capítulo 20, verso 24, diz o seguinte: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Na realidade, isso aqui foi uma declaração de Paulo, quando ele estava já do meio para frente da conclusão da sua terceira viagem missionária. Ele já estava na cidade ali de Mileto, passando próximo de Éfeso novamente, onde ele já teria visitado nessa terceira viagem missionária, mas ele não quis voltar lá dentro por motivos óbvios e mandou chamar os líderes para que ouvisse o que ele tinha para falar, mas agora aqui na cidade de Mileto. E eles vieram, os principais líderes da igreja vieram para ouvir isso que ele falou aqui, dentre muitas outras coisas que ele falou, e algo muito interessante que aconteceu aí nesse dia, que nós estaremos comentando no momento oportuno aqui da lição. Paulo aqui, ele demonstrou em poucas e boas que ele tinha um senso da limitação missionária da vida dele. Será que todos nós temos esse senso missionário vital? Será que todos nós temos consciência, temos convicção da nossa missão? Porque Paulo entendeu que se ele não cumprisse com a missão, alguém teria que vir para cumprir. E ele ia descansar sem cumprir a missão. E aí fica meio difícil. A salvação é pela graça. Mas a partir do momento que nós somos salvos pela graça, nós passamos a ter um foco, um direcionamento objetivo no cumprimento da nossa missão. E isso é delicado, porque todos no planeta Terra têm missão. Quem não cumpre, outro vai ter que vir para cumprir. Fazer o que ele tinha que fazer, mas o que o outro não fez. Deus vai redirecionar a missão de alguém. E se você cumpre com a sua parte, outro que vier vai dar sequência de onde você parou para frente. Facilita a obra de Deus. E nada disso nós fazemos sozinhos. Deus é quem nos conduz a fazer. Mas nós temos esse senso que Paulo, nessas palavras aqui, está demonstrando claramente que ele tinha consciência que a missão dele já estava concluindo. Por isso ele não teve medo, mesmo sabendo o que ele iria enfrentar em Jerusalém. Que o questionamento todo aqui, vocês vão ver, que era acerca de voltar para Jerusalém, ser preso e conduzido, infelizmente, a sua quarta viagem missionária, mas preso, onde ele ainda continuaria pregando, mas preso, e concluiria sua missão numa sentença de morte. E na altura do capítulo 18, verso 23, aqui nos apresenta que Paulo passou por várias dessas cidades, na região da Galácia, da Frígia, exatamente fortalecendo os cristãos que se encontravam nessas regiões. Não importa se outro missionário já tinha passado como pioneiro e já feito esse trabalho. Nós vimos aqui que discípulos de João Batista entenderam a missão, porque João Batista foi muito claro com relação ao Messias. Muitos se batizaram com João e saiu na missão de pregar o Evangelho da graça instituído pelo Messias. João, enquanto viveu, ele não cansou de focar sua missão na direção do Messias.
Antes do Messias ser batizado, durante o batismo e depois, João continuou. E todos que foram batizados por João, a gente vê em Atos dos Apóstolos, que saíram cumprindo missões pelo mundo afora. Aonde se encontravam? Depois, mais tarde, aqueles que foram ordenados diretamente pelo Messias e reestruturados em ação missionária pelos próprios apóstolos de Cristo, esses aí foram reajustados, foram ajustados para fazer parte de um corpo só, de um só Senhor e um só batismo, um só corpo. E com isso nós veremos situações dentro da lição que os ajustes devidamente foram feitos para que isso pudesse prosseguir. Mas o fato é que Paulo, quando mencionou isso aqui, o que nós acabamos de ler nesse verso de apresentação, ele tinha consciência, ele tinha senso da sua limitação missionária vital. E eu e você também devemos ter. Ai de nós se não tivermos. Porque Deus chama por amor. Ele ama tanto a gente, tanto, que se a gente não vai por amor, ele não tem outra alternativa, a não ser chamar pela dor. E aí é muito doído, irmãos. Infelizmente, alguns, por serem muito fortes, aconteceram e acontecem de ser chamado para servir ao ministério da dor, porque tem estrutura para isso. Porque ninguém é provado além de sua capacidade. Então algumas pessoas servem no ministério da dor porque a missão deles tem uma extensão muito maior no ministério da dor do que no ministério de amor comum. Então eles servem com amor na dor e conseguem uma extensão bem maior de êxito missionário na missão divina do que uma trajetória menor. Mas jamais Deus colocaria no ministério da dor alguém que não tem condição para isso. O que eu estou tentando aqui mostrar é que muitos, mesmo não tendo condições, infelizmente faz esse tipo de escolha porque durante o tempo do amor não toma decisão. E aí fica esperando o ministério da dor. Aí vai pagar caro mesmo sem ter estrutura, porque é a escolha. A nossa vida é feita de escolha. Entende, irmãos? Então nós precisamos de ir por amor, porque por amor é bem mais fácil cumprirmos a missão. E Deus é conosco. Ele está o tempo todo conosco. Ele nos carrega no braço. Ele está pensando que está andando sozinho? Estamos andando nos braços de Cristo. Essa escada da consagração, nós subimos até a glorificação de nosso Senhor Jesus Cristo nos braços dele. Se em algum momento a gente olha para trás ou resolve pular, a gente cai dos braços dele. E ele não pode fazer nada, porque a nossa vida é feita de escolhas. A vida espiritual, ela não é uma estrada, que se você tem 1,80 m, cai aqui, é um tombo de 1,80 m. Se você cai lá no Japão, é um tombo de 1,80 m. Se você cai na Alemanha, é um tombo de 1,80 m. Mas a nossa vida espiritual não é uma estrada, é uma escada. E nós subimos nos braços de Cristo. Se caímos de 2 degraus, temos um prejuízo de 10 degraus outro, de 50, 100 e assim sucessivamente. Mas a nossa vida é feita de escolhas. Enquanto quisermos, estaremos nos braços do Senhor e Ele nos conduzirá de graça à salvação. Basta aceitá-lo e buscar dele o poder para cumprir com a nossa missão vital. Todos nós. Não tem ninguém no planeta Terra e nunca teve e jamais terá, enquanto vivermos neste velho mundo de pecado, jamais terá alguém que pise com as plantas dos pés no chão que não tenha missão para cumprir. Todos nós temos missão para cumprir, desde os recém-nascidos até os mais velhos. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Segundo tema, Éfeso, parte 1. Aqui nós podemos dividir em 3 partes esse contexto do relato de Atos, capítulo 18, verso 24 a 28, como de Atos, capítulo 19, de 1 a 7. Dá para dividir em 3 partes. A primeira parte, Paulo, quando chega em Éfeso, aparece ali um indivíduo de nome Apolo, que havia sido batizado por João Batista. Veja que coisa interessante. E vinha pregando o Messias. Depois, a segunda parte, aparece mais 12 discípulos de João, também pregando sobre o Messias. E teve um encontro muito interessante com Paulo.
E terceiro, a questão de batismo e profissão de fé, que aconteceu ali dentro desse contexto. E um paralelo que nós podemos fazer sobre isso aqui, e estaremos fazendo agora. Veja bem, vamos por ordem. Apolo. Não consta registro aqui que Apolo tenha sido rebatizado por Paulo ou por qualquer apóstolo. Só consta que ele pregava, recebeu cartas de recomendação para prosseguir na missão e ser aceito na igreja. Está claro então aqui uma ação de profissão de fé se não tem o rebatismo. E por que de rebatismo? Ou de profissão de fé? Em primeiro lugar, nós estamos falando de pessoas que faziam o mesmo trabalho, mas precisava de ter uma estruturação, uma organização em um só corpo, em uma só igreja. E evidentemente isso sempre foi feito de forma registrada. Lembra que lá desde o antigo Israel havia até contagem? O livro de Números do Pentateuco, para que é? Entende, irmãos? Então, essa forma de controle sempre aconteceu. E dentro de uma organização normal, mesmo da igreja cristã primitiva, tinha suas formas de controle administrativo do número de membros. Então, Apolo aqui fica bem claro que como não consta registro, subentende-se claramente que ele teria sido aceito por profissão de fé, apenas com as cartas de recomendação que ele recebeu de cristãos já consagrados na igreja. Quando nós entramos em Atos capítulo 19, de 1 a 7, percebemos aqui outros 12 discípulos também de João, que João teria batizado, João o Batista, primo de Jesus, mas esses abrem um leque de mais duas divisões do contexto aqui. Primeiro, eles foram rebatizados, recebeu o rebatismo. E segundo, recebeu o batismo da imposição das mãos. A questão do rebatismo aqui, que o rebatismo é normal. O indivíduo que já foi batizado nas águas, mesmo dentro da igreja, amanhã ele apostata, sai, cortado, ele volta, então ele tem que ser rebatizado. Se ele foi batizado nas águas em uma outra igreja, em outra religião, e quer fazer parte hoje de uma igreja diferente, é normal que se haja o rebatismo. Nós sabemos que batismo é um registro público iniciado por João, onde as pessoas demonstram publicamente que mudou de exército. Que hoje eles andam num caminho diferente. Então está correto a questão do rebatismo. Antes você não guardava o sábado, hoje você guarda. Antes você não tinha um regime de alimentação correto, hoje você tem. Antes você tinha outros hábitos que são pecaminosos, mas você não sabia. Tudo bem, mas hoje você não tem mais esses hábitos. E você mesmo faz questão de mostrar para Deus e o mundo que você mudou de exército. Por isso, o rebatismo. Rebatismo, entre aspas. Para nós é batismo, mas para você é rebatismo porque você já foi batizado nas águas. Então, isso é bíblico, está aqui, nesse registro bíblico. Eu queria que vocês observassem agora um detalhe, que o batismo no Espírito Santo desses 12 discípulos aqui, veio a partir da imposição das mãos de Paulo. Foi uma inovação que Paulo adotou na sua missão de colocar a mão sobre esses discípulos e suplicar pelo batismo do Espírito Santo para eles, para que o Espírito Santo os tomasse e eles a partir dali estivessem batizados do Espírito Santo. Observe, num paralelo, lá em Atos capítulo 10, verso 44 a 48, aonde Pedro, lá na casa de Cornélio, passou por uma experiência dessa, do batismo do Espírito Santo, e bem diferente desse que está acontecendo aqui em Éfeso, com os apóstolos de João Batista. Observe lá em Atos, como eu disse, que primeiro o Espírito Santo desceu sobre aqueles incircuncisos, e os da circuncisão ficaram admirados de ver aquilo. Em seguida eles foram batizados nas águas. Então, o que é o batismo do Espírito Santo? Qual é a missão do Espírito Santo? Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Se a pessoa tem consciência disso aqui e aceita se envolver nessa missão, isso se chama conversão. Por isso que Jesus, quando conversou com Nicodemos, falou que quem não batizar na água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus e nem ver. De fato, como que você vai tomar banho só nas águas para mostrar que você mudou de exército ou você não mudou de vida? Então é importantíssimo você mudar de vida. Então não existe a necessidade ou prioritariamente que você seja batizado por último no Espírito Santo e primeiro nas águas. Muitas pessoas são batizadas primeiro no Espírito Santo, entram convertidas para a igreja e batizam nas águas. E aí ele vai receber o batismo do fogo, e às vezes já vem pelo batismo do fogo. Eu era professor de violão quando eu entrei para a igreja. Quando eu conheci essa mensagem, eu dava aula para mais de 80 alunos. Eu comecei a frequentar a nossa igreja, dirigido pelo Espírito Santo, em outubro de 1981. Eu só fui batizar no dia 25 de dezembro desse mesmo ano. Quando eu me batizei nesse dia, olha, 2 meses depois que eu já estava frequentando 80 pessoas já. Eu me batizei no sábado, no domingo eu estava no púlpito da igreja pregando. No sábado seguinte, eu estava dirigindo uma classe de escola sabatina dentro da igreja. Então, eu fui batizado no Espírito Santo primeiro, no batismo do fogo primeiro e por último nas águas. Não batizei nas águas antes por critério da própria igreja. Por mim eu teria batizado no dia que eu entrei dentro da igreja. Sabe, irmãos, nós criamos um monte de tititi, de tradições, etc. E perdemos muitas vezes por causa dessas tradições o foco da pregação do Evangelho. O foco da missão do ID. Então, tiveram diferentes critérios de missão nos dias de Paulo, nos dias de Cristo, antes de Cristo, depois de Cristo, e continua tendo. Mas Deus conduz a sua obra e conduz o seu povo, e conduz a mensagem, e os seus. Sempre foi assim, é assim, e continuará sendo até a volta de Cristo, para que possamos eternamente estar com o nosso Senhor. Mas observe então que esses detalhes são muito interessantes, os detalhes que foram consagrados aqui nessa primeira etapa da missão ali em Éfeso. Éfeso, parte 2. Entrando aqui em Atos, capítulo 19, do verso 8 até o verso 20, nós podemos notar uma série de coisas muito interessantes que aconteceram aqui. Primeiro que algumas pessoas pegavam lenços ou turbantes que Paulo tocava as mãos e essas pessoas eram curadas. São milagres incontestáveis relatados aqui, que não foi eu que escrevi, está aqui na Bíblia. E eu respeito muito o assim está escrito. Jamais eu contestaria o que está escrito, o que de fato está revelado. Isso nos faz lembrar de Lucas capítulo 8, verso 44, da mulher hemorrágica. Lembra? Uma mulher que tocou nas vestes de Cristo e foi curada? Estava acontecendo a mesma coisa aqui em quantidades maiores, em frequências maiores. Porque foi criada uma rotina na missão de Paulo que até isso estava acontecendo. Então não há o que contestar nisso aqui. Não tem que questionar nada sobre isso. O segundo ponto aqui de Éfeso, parte 2, é que nessa altura aqui da viagem missionária, Paulo já começou a se preocupar com o retorno para Jerusalém, porque lá em Jerusalém estava havendo uma crise de fome que Paulo estava sabendo. E ele precisava de redistribuir as coletas que ele vinha fazendo em suas campanhas missionárias nessa terceira viagem. E precisava voltar para fazer essa redistribuição. O terceiro ponto a ser observado aqui nessa estadia missionária em Éfeso foi outro ponto que acelerou muito a volta de Paulo. O retorno para Jerusalém. Claro que ele não ia direto, ainda ia parar em vários lugares e prosseguir na missão.
Inclusive aqui em Éfeso, ele ia dar um retorno, parar aqui pertinho, ainda dar mais um reforço. Mas aqui nesse momento, nessa primeira parada em Éfeso, aconteceu algo muito inusitado. Éfeso era uma cidade que o povo tinha um templo e uma imponente imagem de escultura da deusa Diana. Era uma divindade pagã adorada pelos efésios. E tinha um tal de Demétrio, que era ourives, e fazia imagens miniaturas de ouro, de prata ou de bronze, para vender para o povo. E fazia fortuna com isso. Ele e uma indústria enorme que ele tinha para fazer isso. E quando Paulo, em sua missão, que veio parecendo um arrastão, levando gente aos pés de Cristo, as pessoas iam abandonando esses ídolos. E o faturamento de Demétrio foi lá embaixo. E Demétrio aprontou uma confusão na cidade para cima de Paulo, que ele teve que acelerar para sair de lá, para não ser apedrejado e morto ali. Então tudo isso aqui aconteceu durante a estadia dele em Éfeso. E aqui os motivos que acelerou o retorno dele a Jerusalém. Quarto tema, Troade. A primeira parada de volta a Jerusalém foi Troade. Aqui mostra em Atos capítulo 19, 23 a 41, que Paulo ele fez um longo desvio da Macedônia e da Acaia, em vez de ir diretamente a Jerusalém, como mostra no capítulo 20, verso de 1 a 3 de Atos. Nessa viagem, os representantes de algumas igrejas gentílicas o acompanhou, como mostra aí no verso 4 do capítulo 20 de Atos. Veja que esse trecho da missão, Paulo não andou sozinho. Teve muitos que não queriam perder um minuto de suas mensagens. Queria estar ouvindo. E é muito gostoso realmente as pessoas andar com o servo de Deus e poder ouvir, poder compartilhar, abrir o coração e juntos estar sempre conversando. Sempre é gostoso. Luz tem sempre prazer com luz. Como trevas tem prazer com trevas. Luz destrói trevas, trevas destrói luz. Basta se um é menor do que o outro. Uma luz pequenininha no escuridão vai ser afagada, vai ser abafada. Se alguém pega uma toalha e coloca em cima daquela luz ali, acabou. O seu brilho está comprometido. Agora, se a luz é grande, ela entra em qualquer lugar e ela vai abrindo caminho nas trevas. Isso sempre foi assim. Por isso que Jesus disse que quem anda na luz está na luz. Quem está nas trevas está na treva. Ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou amar um e odiar o outro, ou vice-versa. Não tem meio termo nessa questão. Muitos acompanharam Paulo, como vimos aqui. E isso não mudou, continua. Sempre as pessoas, quantos que viajam longe para ouvir alguém pregar? Para participar de um acampamento, como temos muitos esparramados pelo mundo afora. As pessoas vão porque sabem que lá alguém que anda com Jesus, que tem mensagens poderosas, vai estar. E as pessoas querem sempre participar dessas mensagens poderosas do Espírito Santo, através dos servos e servas do Senhor, espalhados sobre a face da terra. Atos capítulo 20, do verso 6 ao verso 13, olhando nesse contexto, nós descobriremos algumas coisas muito interessantes. Primeiro, Paulo passaria 7 dias aqui em Troade. Segundo, pela primeira vez no relato bíblico, acontece uma reunião missionária num dia de domingo, ao invés de ser destacado a reunião principal no sábado. Mas motivo que no próprio verso 7 já é uma chave, porque Paulo tinha que sair no dia seguinte, tinha hora marcada para viajar, para embarcar. E nós temos a certeza que ele embarcou lá no verso 13. Ele foi de navio. Embarcação, seja navio, seja avião, seja ônibus, sempre, desde que o mundo é mundo, meus irmãos. Não importa se o povo viajava de charrete, se viajava era de trem, se viajava era de navio, desde a antiguidade. O horário do navio sair não tem relógio não, pôr do sol, nascer do sol, meio-dia,
Quando passou a existir relógio para cá, nem se fala. Não importa se era de areia, se era relógio de sol, o que que era. Todo mundo sabia que a embarcação tem horário marcado. Então Paulo tinha horário marcado para sair. Por isso, ele projetou o encerramento da semana de oração que ele passou ali. Nós estamos vendo aqui, ele passou uma semana ali. E era todo dia pregando. E aqui, então, nesse domingo, eles deixaram para fazer o encerramento aqui, dessa semana de oração. E lembre-se que ele estava com o propósito de fazer as coletas para poder ir amenizar a situação da fome lá em Jerusalém. Então Paulo tinha pressa de sair. Então ele deixou o encerramento para o final, para ele poder então seguir no dia seguinte. Eu estou dizendo isso porque muitos cristãos desavisados usam esse texto aqui para querer dizer, que não tem nada a ver no contexto e nem no texto, que o domingo se tornou um dia de culto principal na igreja cristã por causa desse texto aqui. Aqui não está mandando guardar domingo. E muito menos mandando deixar de guardar o sábado, ignorando a guarda do sábado. De forma alguma. Aqui está dizendo que teve um dia de culto especial num domingo. Porque Paulo tinha que viajar no dia seguinte cedo. E se ele ia embarcar, então tem hora marcada. Então, é uma coisa tão simples. E as pessoas ficam pegando texto isolado para fazer cavalo de batalha e querer partir para coisas que não tem nada a ver, para rumos que não tem nada a ver. Lembre-se, 1 João capítulo 2, verso 3, 4 e 7, é o que está escrito ali. Aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos é um mentiroso e com ele não está a verdade. Não vos dou um mandamento novo, mas um mandamento antigo que desde o princípio tiveste. É mentiroso, irmãos. Quem ignora os mandamentos de Deus é mentiroso. A lei não salva, o mandamento não salva, a igreja não salva. Nós somos salvos pela graça, através da fé. Mas se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E os meus mandamentos não são penosos. Tiago também, no capítulo 8, verso 8 ao 12, falou claro que aquele que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, torna-se culpado de todos. Porque o mesmo que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Porque se tu não matas, mas cometes adultério, está feito transgressor da lei. Assim falai, assim procedei, porque deveis ser julgado pela lei da liberdade. Realmente, quem está livre é quem guarda a lei, porque quem não guarda está preso. É tão claro isso aqui. Em momento algum, Paulo ou qualquer outro autor inspirado do Novo Testamento, do Antigo Testamento, contestou a guarda dos mandamentos. Jamais. Isso é bíblico. O próprio Cristo, após a sua morte, nós vimos que as mulheres repousaram no sábado conforme o mandamento e no domingo foram lá e descobriram que ele tinha ressuscitado. E o próprio Cristo falou, eu não vim mudar os tempos e nem a lei de Deus. Mateus capítulo 5, verso 17. Eu vim cumprir. Aí eles falam, então ele cumpriu, não precisa nós cumprir, tá? Então e o verso 18 em diante? Porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nem o jota e nem um tio vai ser tirado da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer coisa que tirar qualquer um desses mandamentos e ensinar aos outros, será considerado um ímpio pelo reino dos céus. Quem os guardar e os ensinar será considerado grande. Então, irmãos, mandamento, está claro que não é o contexto sobre mandamento, tem nada a ver. O que está falando aqui é da missão de Paulo. E ele fez uma reunião especial no domingo, que por sinal essa reunião, que foi no domingo, estendeu o dia todo. E noite toda. Que inclusive aparece aqui um tal de Eutico, que dormiu lá sentado na janela, lá em cima, onde ele estava assistindo, despegou, caiu lá embaixo, morreu. Paulo teve que ir lá ressuscitar ele. Tem gente assim também dentro da igreja até hoje. Só ainda não vi morrer, mas cair eu já vi. Eu já vi casos até hilário demais. Uma vez uma pessoa dormiu numa plataforma, que antigamente as pessoas iam, a plataforma mesmo, no culto de domingo, de quarta-feira, estava ali atrás. E o pregador está lá no púlpito. E aí o indivíduo dormiu ali na plataforma. E ele usava dentadura. E teve uma hora que ele assustou com os roncos dele, sentado, que a dentadura pulou na mão e ficou fazendo malabarismo. Aquilo foi ridículo na igreja. E foi uma risaiada danada, porque as pessoas, infelizmente, tem muitos que não dá conta. Vai para a igreja já caindo de sono e não consegue se firmar, tá? É difícil, é complicado. E estudar a Bíblia também é um excelente remédio para dormir, não tem igual.
Tem muita gente que começa a ler a Bíblia, a mesma coisa de tomar uma porretada, dorme assim de sair do ar, tira da tomada, tanto sono. Estudar a lição, né? Deixa para estudar só à noite, é complicado. Estuda por estudar, lê por ler, mas não consegue assimilar. Então a gente tem que escolher horários mais sensatos para fazer essa leitura, esse estudo, que é muito importante. E aqui foi um caso que aconteceu, que está relatado nas Escrituras Sagradas, que foi o caso que Paulo teve que ressuscitar, que devia estar muito alto, caiu, quebrou o pescoço, Paulo teve que ir lá e ressuscitar o indivíduo, né? Mas é interessante o que aconteceu aqui em Troade. Depois ele vai para Mileto. Mileto é do lado de Éfeso, é aquela parábola que ele fez, uma curva, um retorno, porque ele viu que ficou algumas coisas mal acabadas, mal resolvidas ali em Éfeso, e ele, como ele não queria ir lá com medo da confusão que teve lá por causa da deusa Diana, da confusão que o Demétrio arrumou lá, que atingiu magistrados, etc., e o trem está bem complicado, ele manda chamar os líderes da igreja lá de Éfeso para que viesse ouvir o que ele tinha para falar aqui, então, em Mileto. E o verso de abertura dessa semana consta um trecho desse discurso de Paulo. Ele estava realmente a caminho de Jerusalém. E aqui nós temos Atos capítulo 20, verso 15 a 27, que de cara já mostra que ele recapitulou o ministério dele ali, quando ele parou na cidade de Éfeso. Ele dá uma geral, uma retrospectiva do que aconteceu ali. O segundo ponto aqui desse tema de Mileto é que Paulo, ele demonstrou um certo temor, mesmo tendo consciência que ele estava pronto. As pessoas que acham que é dono da igreja, acham que são dono das ovelhas e agem dessa forma dentro da igreja. E assim, infelizmente, tem membros, tem pastores, tem oficiais de igreja que agem desse jeito. E nós temos que entender que a igreja é de Deus, a obra é de Deus. Ninguém tem o poder de manipular a igreja. Ninguém pode fazer isso. Se fizer, está lutando contra Deus, está lutando contra Cristo. E Jesus foi claro: quem comigo não ajunta, espalha. O que nós estamos fazendo? Estamos ajuntando ou espalhando com Jesus ou sem Jesus? Porque se adotarmos os princípios de que a obra é nossa, que a igreja é nossa, que as ovelhas são nossas, nós estamos trabalhando contra Cristo. E quem não é comigo é contra mim. Foi o que Cristo falou. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Sexto tema, Tiro e Cesareia. Já agora, já quase chegando de volta a Jerusalém, aqui acontece algo muito interessante. Tanto na passagem dele por Tiro como em Cesareia, os cristãos já começaram a pedir que Paulo não fosse para Jerusalém. Porque o próprio Paulo já estava demonstrando, já estava pressentindo o que aconteceria lá. Demonstrando o temor de voltar para ali. Porque o impacto da sua missão foi muito poderoso. Desde Jerusalém, Antioquia, e na primeira viagem missionária, segunda viagem missionária, e na terceira agora nem se fala. E agora ele ainda estava com uma característica diferente das demais viagens, porque ele estava fazendo reunião de coletas para trazer e amenizar com a fome em Jerusalém, para reestruturar o ânimo missionário das pessoas que moravam em Jerusalém, para continuar pregando, cumprindo com a missão que o Messias pediu. Porque as pessoas com fome não conseguem fazer nada. E Paulo estava trazendo o suprimento para isso, mas demonstrou, já em seu discurso, aqui no contexto bíblico, essa preocupação, esse temor, de que possivelmente pudesse ser a última vez que ele seria visto como um homem livre. Olhando Atos capítulo 21, do verso 10 ao 14, podemos também concluir no segundo ponto, que Paulo, ele tinha convicção de que também estava cumprindo a sua missão. E ele não tinha medo do cumprimento da sua missão, porque ele confiava no autor e consumador de sua vida e de sua fé. Então, ele deixou isso claro em todo o tempo. Mas é normal as pessoas ficarem apreensivas ao enfrentar uma situação dessa. Qualquer humano, qualquer mortal. Ninguém
quer encontrar com a morte em lugar nenhum, ainda que seja o sono da morte. A pessoa estando normal, tranquilo, exceto aqueles que estão sofrendo muito, as pessoas muito doentes, com muita dor, aí sim, esses preferem o descanso. Mas a pessoa que está andando, pregando e está em plena atividade missionária, a pessoa que está vivendo uma vida relativamente normal, ninguém quer encontrar com a morte. E Paulo aqui já estava pressentindo que ia encontrar com a morte. Mas Paulo sabia que era fundamental o seu retorno para o complemento de sua missão, que inclusive se daria nessa redistribuição de coletas, que foi bastante salutar o resultado nessa terceira viagem missionária. Sabia que com a sua chegada ali, ele cumpriria com esse propósito. Mas alguém pode dizer, mas ele podia mandar alguém levar isso para ele não ter que passar por isso, ter que prolongar mais um pouco? Não, porque a quarta viagem missionária dele, como homem não livre, já estava cumprindo o tempo dado por Deus para ele. E ele ia cumprir a quarta viagem missionária e cumprir com a sua missão ali, segundo os propósitos de Deus. Porque Deus sabe o traçado do que os seus propósitos para cada um de nós foi feito na sua onisciência, segundo os seus atributos divinos. Um terceiro ponto aqui desse contexto é que quando ele chega então na cidade de Cesareia, depois que veio então de Tiro, ele se hospeda na casa de Filipe, um daqueles 7 diáconos helenistas, lembra? Que ficou cuidando das viúvas, etc., helenistas. Pois é, esse indivíduo, consta aqui no relato que ele morava em Cesareia e tinha 4 filhas virgens que eram profetisas. Paulo se hospedou ali, na casa desse indivíduo. E aí nessa hospedagem, durante um sermão que ele estava fazendo num lugar amplo que ele tinha ali, aparece um tal de Ágabo, um profeta, que era de Jerusalém, que estava ali. Ele pega um lenço daqueles, imagina aquelas fitas em forma de, que era considerado um lenço, uma faixa, que eles penduravam muito no pescoço, nas vestes judaicas. Pegou uma faixa dessa de Paulo e foi e atou, fazendo uma dramatização durante a sua explicação profética da visão que ele estava tendo com relação a Paulo, mostrando o que aconteceria com o dono dessa faixa. E Paulo entendeu, e o povo entendeu mais ainda e tremeu, porque aí eles não queriam que Paulo fosse de jeito nenhum. Mas aí foi onde Paulo falou o que falou, lá na abertura do verso principal: não, eu estou pronto. Irmãos, todos nós estamos prontos? Realmente estamos prontos? Se falar que hoje é o último instante da nossa vida, nós estamos prontos? Estamos seguros que estamos salvos? Estamos seguros que cumprimos com a nossa parte da missão? Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Temos que viver hoje como se fosse o último. Ainda que vivamos mais 100 anos, mas precisamos de viver como se fosse o último, mesmo que ainda viveremos mais 100 anos. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quando estudamos Atos, do verso 7 até o verso 16, tudo que vimos aqui é o que podemos concluir. Paulo estava pronto para cumprir, para fechar, para finalizar com a sua missão. Voltaria a Jerusalém, seria realmente preso e cumpriria de forma absoluta com a sua missão. Sétimo tema, o peso da verdade. Eu citaria um texto de Atos dos Apóstolos, página 390, que diz o seguinte: sua categórica afirmação de que não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, como temos em Colossenses 3,11, foi considerada pelos inimigos como ousada blasfêmia, e por isso decidiram que sua voz deveria ser silenciada. Amados, nós estamos falando de líderes da igreja judaica, cristãos judaizantes, que quando percebeu o absolutismo da missão de Paulo, da mensagem de Paulo, em eliminar os rituais da circuncisão de vez,
se sentiram completamente ofendidos e queria, por tudo, silenciar a voz de Paulo. Falar a verdade, irmãos, nunca foi fácil. E nunca foi barato. Sempre foi caro. E aquele que pega no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. São palavras do Salvador. Mas Deus é conosco. E quando Deus é conosco, ninguém pode contra nós. Porque estamos estruturados com o teu Santo Espírito e sua Santa Palavra. E Deus há de nos agraciar para sempre com a tua proteção durante a nossa estadia e missão neste mundo, para que naquele grande dia sejamos definitivamente contados entre aqueles que marcharão para dentro dos portais da Cidade Santa. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pelo consolo da tua palavra, pela certeza da salvação que tu coloca em nossos corações. Continue nos guiando e nos usando como instrumentos vivos nas tuas mãos, para que, como um barro mole, tu possa moldar a nossa vida de acordo a cumprir com a missão que tu nos tens confiado. Que possamos sempre, como novas criaturas, como servos e servas dirigidos pelas tuas mãos, possamos sempre, com novidade de vida, viver e pregar a tua palavra. É o que te suplicamos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.